aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo sossegado, que vocês estejam atentos, mas preparados para o tema de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre algo que está muito provavelmente no cotidiano de muitos ou de todos vocês, ou na televisão, ou nos jornais, ou nas revistas, nas redes sociais, até no papo de família, enfim, porque isso aqui tem a ver com algo que tem acontecido no horizonte de 2015, portanto muito recente, que é o que a gente está chamando de crise política no Brasil. Aliás, crise política no Brasil, especialmente aí para os mais velhos, não é algo novo. Aliás, a política brasileira tem os seus períodos de crise historicamente, em função de uma série de fatores que eu vou comentar, mas em outras aulas, em outras oportunidades. O que a gente vai fazer aqui agora é, primeiramente, tentar entender como é que funciona o Estado brasileiro. Aliás, isso aí seria muito útil para muitas das rodas de conversa, de mesas, de discussões em redes sociais, porque o que a gente percebe é o que a grande maioria da população não sabe como funciona o Estado. E isso, obviamente, leva muitas vezes a discussões, a discursos, a ideias extremamente equivocadas. Então, é importante entender primeiramente como é que funciona o Estado, até para que a gente saiba quais são as responsabilidades de cada personagem, de cada pessoa no cenário político. E claro, que a gente saiba cobrar e saiba também ser justo em diferentes situações, né? Quando a gente cobra agentes públicos estaduais, municipais, federais e, é claro, saber qual é o nosso papel enquanto cidadãos conscientes, tá? É claro que esse tipo de coisa aqui deveria, né, ou geralmente é abordada no ensino fundamental e no ensino médio mais recentemente, né, é uma discussão dos últimos anos, mas é importante a gente retomar isso aqui até para que vocês tenham um repertório quando for dissertar em uma redação, em uma questão de vestibular ou num concurso. É importante saber um pouquinho disso aqui, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que lembrar do fato de que o Brasil, ele é uma república federativa. Aliás, o nome oficial do país é República Federativa do Brasil desde 1988, quando a Constituição que a gente usa atualmente, a nossa Carta Magna, a nossa Carta de Direitos e Deveres, foi aprovada em 1988, no finalzinho do ano de 88. Tá? E é claro que esta República Federativa, ela é o resultado de um pacto social democrático, ou seja, nós temos uma Constituição com princípios fundamentais democráticos e nos quais a nossa coletividade busca seguir os deveres e, obviamente, ter o suporte dos direitos que uma democracia como o Brasil deve nos prover. Ou seja, o nosso pacto social, o nosso contrato social é de base democrática. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta. Né? Ou seja, todos nós temos um conjunto inalienável de direitos, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e, claro, deveres que nós devemos seguir, porque nós vivemos numa sociedade na qual a nossa base obviamente, tem a nossa individualidade, mas de base coletivista. O coletivo precisa sobreviver, né, prevalecer sobre o individual, para que nós consigamos conviver pacificamente em sociedade. Do contrário, nós teremos aquilo que muitos chamam de a barbárie, né? Um outro tipo de sociedade na qual nós não estamos, muitos de nós, acostumados. Tá? Então essa é a primeira coisa. E é claro que quando a gente pensa aqui nesta república, ela é considerada também a união indissociável entre os três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um com suas atribuições e com o princípio da isonomia, ou seja, um poder não pode interferir sobre o outro, eles têm igual peso. Esse é um outro princípio muito importante quando a gente pensa no Estado brasileiro. Então, existem coisas que são da competência exclusiva do Executivo, competências que são exclusivas do Legislativo e competências do Judiciário. Tá? E é claro que a gente tem que falar um pouquinho, né, sobre algumas competências. Então, Executivo, vocês já devem ter feito mentalmente aquela associação
com aquilo que tem a ver com executar as coisas. No caso, quando a gente pensa em política, executar as leis, os decretos, e isso, obviamente, tem como principal elemento a figura da presidência da República ou dos governadores estaduais, governadores ou governadoras, e dos prefeitos e prefeitas, principalmente, que fazem parte do Poder Executivo, obviamente, junto com outras autarquias, secretarias, ministérios, enfim, que tem aí o poder de executar, fazer cumprir as leis, né? Ou então nomear ministros, nomear diplomatas, ou então ser considerado, no caso da presidência, comandante das Forças Armadas, poder decretar estado de sítio em casos especiais, ou a intervenção federal, no caso da presidência, né? Se algum território estiver, alguma porção do Brasil, sob um risco iminente da segurança nacional, também se pode fazer isso, tá? Então, você tem esse tipo de atribuição do Executivo. No Legislativo, são justamente aí as figuras representadas pelos deputados estaduais, deputados e deputadas estaduais, deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, ou vereadores e vereadoras, porque são pessoas ligadas a propor, elaborar e apresentar projetos que vão se tornar ou não leis. Então, legislativo de legislação que tem a ver com as leis. Então, está entre as principais atribuições, né? É claro também que muitas dessas proposições de projetos de lei, de decretos, né, que passam por estas casas legislativas, também são muito importantes para a condução de muitos dos nossos processos econômicos e sociais. Ou seja, a gente até pode dizer o seguinte, principalmente no caso federal, que o poder legislativo ele acaba sendo tão ou mais importante do que o poder executivo em muitos casos. Porque muitas vezes, quando uma lei é aprovada, ou pela Casa Legislativa da Câmara dos Deputados, no caso federal, e que depois vai para a aprovação do Senado, que é a última instância, né, ela vai depois para o veto ou a aprovação da presidência, né? E é claro que, né, no caso aqui do Executivo, o Executivo pode vetar ou não a lei, e é claro que aí vale lembrar que nenhum presidente ou presidenta, enfim, ninguém que está no Poder Executivo aprova ou veta estas leis sozinho, né? Você precisa de um extenso diálogo com uma série de atores dentro da política para conseguir aprovar ou refutar uma lei, né? Então percebam também nesse sentido que quando a gente fala dessas questões, ninguém faz governo sozinho, isso não existe, né? Existe um consenso, né? E é claro que a gente tem que falar do poder judiciário que tem a ver também com a aplicação das leis, né? Cuida da parte legislativa, né? E é claro que, por exemplo, através do Supremo Tribunal Federal, esse órgão aí até tem capacidade para julgar processos que podem ocasionalmente levar à deposição de chefes de Estado, como aconteceu em 92 com o presidente Fernando Collor, né? Então, percebam que você tem essas diferentes capacidades, mas que formam, né, apesar da sua independência, da sua isonomia, a união que faz a República Federativa do Brasil, composta pela própria União, representada na figura do governo federal e dos seus inúmeros órgãos, ministérios, secretarias, autarquias das mais diversas possíveis, órgãos públicos como instituições de pesquisa, universidades, hospitais, enfim, tá? Os estados, são 26 estados mais o Distrito Federal, que é uma outra unidade federativa, por isso o Brasil é uma república federativa também, compondo aí 27 unidades federativas, né, as famosas UFs, e os municípios. Hoje aí 5.570 municípios. Então, isso de uma forma geral compõe o Estado, a estrutura do Estado brasileiro, tá? Então é importante a gente ter aí noção das diferentes competências, o que cada um faz, né? E é claro as atribuições aqui, né? Esta espécie de hierarquia, tá? E aí eu fiz uma outra tabela aqui do lado para mostrar para vocês alguns cargos que são aí nos diferentes setores. O federal, o estadual e o municipal. No âmbito federal, a gente tem a figura da presidência, presidente ou presidenta, aí tanto faz, né? Dependendo de quem estiver no poder. Você tem os senadores ou senadoras e deputados ou deputadas federais, né? Lembrando que o nosso sistema legislativo ele é bicameral, ou seja, você tem duas câmaras, duas casas legislativas. A primeira delas, a Câmara Baixa, representando a Câmara dos Deputados,
Hoje você tem ali 513 pessoas que representam os interesses gerais de todos os brasileiros nessa casa, e a Câmara Superior, que é o Senado. Então, toda vez que uma lei ali ou um decreto é aprovado pela Câmara dos Deputados, ele vai para aprovação ou veto do Senado. Então, você tem duas etapas. Então, percebam que esse processo é importantíssimo para a gente entender como é que as leis chegam, são aprovadas, né, e depois passam para a sanção ou veto da presidência. Tá? Então, você tem essa estrutura e, é claro, os ministros de Estado que também cuidam das questões associadas aí a cada uma das suas competências. Então, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Relações de Emprego, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, enfim. Você tem uma série de ministérios que vão tentar contribuir com os diversos segmentos da sociedade civil. No âmbito estadual, a gente tem uma outra estrutura, composta pela figura do governador ou governadora, que são os chefes de Estado, de governo destes locais, de cada uma das 27 unidades federativas do Brasil, deputados ou deputadas estaduais, que têm mais ou menos a mesma atribuição de aprovar, de propor leis, decretos, enfim, e questões relevantes da sociedade no âmbito estadual, e os secretários de governo ou secretárias estaduais, da mesma coisa, né? Secretário estadual de saúde, de educação, né? Que estão ali destinados à aplicação das políticas, por exemplo, na área de saúde, de educação, de administração dos orçamentos, enfim, né? Então, você tem mais ou menos essa estrutura. E no âmbito municipal, você também tem uma outra estrutura composta pela figura do prefeito ou prefeita, que vai ser o chamado chefe do Poder Executivo Municipal, né? Responsável pela aplicação das leis. Os vereadores ou vereadoras, que vão ser responsáveis também pela elaboração, pela proposição de leis ou para apresentar demandas da sociedade que são levadas a esses vereadores, porque eles são, no caso tanto dos vereadores, né, quanto dos deputados, os verdadeiros canais entre nós, seres da sociedade, e eles que vão ali apresentar as nossas demandas. São os nossos representantes, porque a nossa democracia, ela é representativa, né? Não é uma democracia, digamos, direta, né? Imagina se cada um dos 200 milhões de brasileiros fossem todos os dias aprovar ou vetar leis, né? É pouco prático, dada ainda a nossa dimensão continental. Então nós temos os representantes. Além do que, nós temos também os secretários ou secretárias municipais, que também vão cuidar aí das diferentes atribuições, das diferentes demandas dos municípios, nas áreas de saúde, de educação, de habitação, de transporte, né? Então, para isso você tem os diferentes secretários e secretárias, tá bom? Então, é mais ou menos esta a organização que a gente tem. Vou virar um pouquinho a lousa para falar mais ou menos em números o que isso tudo representa. A gente viu aí anteriormente um pouquinho de como está dividido o Estado brasileiro, tanto no âmbito estadual, no federal, no municipal, sabendo um pouquinho para que serve cada coisa, tá? E agora a gente vai dar algumas estimativas aqui para vocês, alguns números que são oficiais mesmo, né? E outros que são aproximações, especialmente aqui no caso dos vereadores, né? A gente até tem um número mais ou menos exato, mas a gente faz uma aproximação, tá? Vou já falar disso. A gente tem aqui na estrutura, e aqui eu estou pensando na estrutura eletiva, na estrutura das eleições, ou seja, de todos os cargos que nós escolhemos, já que nosso sistema democrático, nosso sistema de democracia representativa, nós elegemos os nossos representantes para representar os nossos interesses, uma vez que não é possível vocês estarem todos os dias em Brasília votando nas leis, imaginem, né? Você teria que ter uma arena maior que a de um evento de rock, né, para você comportar todo mundo nas votações diárias. Então não é muito prático. Então por isso você tem um sistema representativo. E aí é claro que a gente tem no sistema representativo a figura máxima, representada pelo presidente ou presidenta da República. Quando a gente está falando de 2015, a presidente hoje ou presidenta é a Dilma Rousseff, assim como a gente já teve outros presidentes no pós-1988, né? Fernando Collor, depois o Itamar Franco, depois o Fernando Henrique, 2 vezes, depois o presidente Lula 2 vezes, enfim, né? Então você tem este cargo máximo, representando, obviamente, o chefe do Poder Executivo. Depois a gente tem no Senado, que seria a chamada Câmara Alta, dentro da estrutura legislativa, o Senado, representando aí 81 senadores. E é claro que cada estado vai ter um número específico de senadores, mas o número total é de 81 senadores. Claro que para esse fator representativo, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, você tem, obviamente, um fator que leva em consideração principalmente a população de cada estado, tá? E hoje a estrutura atual é composta por 81 senadores ou senadoras.
tá? Que obviamente vão receber as aprovações do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, para a sua análise, né? Então o Senado seria uma Câmara superior à Câmara dos Deputados. Tá? E aí isso, depois de aprovado também pelo Senado, vai para a sanção ou veto do presidente ou da presidente. Depois você tem 513 deputados ou deputadas federais, que são justamente, aqui no âmbito federal, as principais figuras, os nossos principais representantes em Brasília. Aliás, eu diria para vocês que eles são os mais importantes e, aliás, deveriam ser os mais cobrados por nós, porque basicamente quase tudo que passa pelo Poder Executivo passa antes por aqui. Então, muita coisa às vezes correta ou muita coisa errada que vai para a sanção ou veto presidencial passa por aqui primeiro. Então, nesse sentido, talvez ela seja a principal entidade que nos representa em Brasília. E hoje a gente tem 513 indivíduos que participam desse processo. Obviamente, esses números levam em consideração a população de cada estado, né? Você tem um peso, São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados federais, alguns estados têm menos, né? De forma a garantir que as proporções, né, entre o número de representantes e a população total seja aí mais ou menos igualitária. Depois a gente tem nos estados, em cada uma das 27 unidades federativas do Brasil, a gente tem, obviamente, números que vão variar de estado para estado, né? Existem fatores aí de número de deputados estaduais que cada estado pode ter, levando em conta aí algumas determinações feitas, por exemplo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Mas o número total no Brasil inteiro é de 1.059 deputados estaduais. Isso levando em consideração aí as contas da última eleição, né, de 2014. Então, claro, isso também leva em consideração, né, que cada estado tem um número diferente de deputados. Alguns estados têm mais deputados, outros têm menos deputados estaduais, mas o número total, pensando no horizonte brasileiro, é de 1.059 deputados estaduais, que vão, obviamente, legislar, né, em função, vão aprovar ou referendar leis, né, ou vetá-las, e propor projetos, propor demandas sociais para o Poder Executivo, enfim, mas pensando no âmbito dos estados, tá? Além disso, nós temos 27 governadores ou governadoras, cada uma representando uma das unidades federativas do Brasil, inclusive o Distrito Federal, que tem o seu governador distrital, né? E os prefeitos ou prefeitas, 5.570 pessoas hoje ocupando esta posição. Claro, lembrando que nas eleições de 2012 a gente ainda não tinha este número de 5.570, né? Esse número costuma variar um pouquinho de ano para ano, né? Até recentemente a gente tinha 5.565, né? Mas hoje a gente tem 5.570 pessoas representando o Poder Executivo Municipal e o número de vereadores ou vereadoras está estimado em quase 60 mil pessoas, né? Lembrando, cada estado, cada município, cada um dos 5.570 municípios do Brasil tem as suas câmaras de vereadores e é claro que o número de vereadores vai variar de cidade para cidade. Cidades menores não precisam de tantos vereadores, cidades maiores precisam de mais vereadores, mas o número total está estimado aqui em quase 60 mil pessoas, né? Então, percebam que, muito para além desses números aqui, o importante é a gente dar ênfase a essas questões aqui, né? Primeira delas, diferentes responsabilidades, ou seja, cada um desses cargos tem responsabilidades, tem atribuições bem definidas, no sentido de que cada uma dessas pessoas deve ser cobradas de maneira correta, né? Então, por exemplo, não se pode cobrar, por exemplo, de um vereador questões que são de âmbito do governo federal ou que são demandas que devem ser levadas, na verdade, não pelo vereador, mas pelos deputados federais, né? Da mesma forma, existem atribuições que cabem à presidência da República que não podem ser assumidas por outros entes, né, por outros elementos. Por exemplo, a aprovação ou veto de uma lei. Da mesma forma, né, que, por exemplo, na presidência, o presidente ou a presidenta não tomam nenhum tipo de decisão sozinhos. Isso é impossível. Existe um amplo diálogo com as suas bases governistas, com os ministros, com os deputados, no sentido até de que é muito difícil, por exemplo, na presidência se aprovar ou se vetar uma lei depois de aprovada pelo Congresso, que é a maioria, né? Que é a Câmara que tem o maior número de indivíduos, assim como o Senado.
Então, percebam que cada um dos órgãos tem as suas responsabilidades. E é muito importante a gente saber dessas diferentes responsabilidades na hora de cobrar, né? Isso é importantíssimo. Outra questão, necessidade de politização. E aqui eu estou me referindo muito mais à nossa figura enquanto cidadãos, né? Ou seja, para que nós possamos ter, por exemplo, melhores condições sociais, um país que nós possamos considerar com melhores condições, né, com um futuro inclusive melhor, nós temos que ser cidadãos politizados, até porque nós vivemos numa democracia e elegemos representantes para isso. Na medida em que nós não nos politizamos, na medida em que nós não participamos desse processo ativamente, por exemplo, conhecendo exatamente as pessoas que nós elegemos, o seu histórico, né, outras pessoas vão assumir esse papel. Então, pessoas, por exemplo, lobistas, empresários de setores aí que têm interesses em contratos governamentais, enfim, pessoas que não necessariamente, pessoas e instituições que não necessariamente representam os interesses da maioria. Então, é claro que, né, porque funciona assim, se você não ocupa aquele espaço, alguém vai ocupar, né? Então, é necessária uma politização da sociedade brasileira nesse sentido, né? Ou você verificando em quem você votou, verificando o histórico, se ele é limpo, se ele é sujo, e isso a internet ajuda muito, você pode ver a ficha dos caras, das pessoas que você está elegendo, né? Cobrando, né? Qualquer deputado, vereador, governador, presidente, enfim, todos eles hoje têm canais de diálogo extremamente abertos, né? E você pode cobrar, né? E aí eu posso dar até casos pessoais, né? Eu sei exatamente em quem eu votei para deputado estadual, federal, governador, presidência, enfim. Ou quando eu preciso cobrar alguma coisa, me lembro que uma vez em relação ao plano diretor da cidade de São Paulo, enviei um e-mail para o meu representante, o meu vereador, né? Cobrando soluções, né? Claro que aqui eu não vou ficar fazendo propaganda, porque isso é uma escolha de cada um de vocês, né? Por isso é necessária a consciência cidadã, que é outra coisa que eu poderia ter colocado aqui. E por último, a participação cidadã, né? Esse é um outro elemento fundamental, tá? Espero ter ajudado vocês aí em mais essa etapa dos estudos. Lembrando, os órgãos do governo disponibilizam uma série de sites na internet, você pode estudar por eles, saber como funciona cada organismo, então é importante ter essa noção, né? Até para que você seja um cidadão que consiga cobrar de maneira correta e justa de quem realmente deve ser cobrado, né? E é claro, para que você também participe, né? Tenha uma ação chamada de cidadania, né? Porque senão você não consegue viver numa democracia de maneira plena, né? Os países que se desenvolveram de uma forma geral têm cidadãos muito conscientes e que têm uma responsabilidade e até fazem com que a política seja parte do seu dia a dia, né? Não necessariamente você vai gostar de política, mas é importante que você seja um sujeito político, até porque senão nós deixamos de viver numa democracia para viver em outro sistema, tá bom, gente? Por hora é isso, existem outras questões que a gente vai discutir em próximas aulas, então continuem nos acompanhando, tá bom? Até mais!